escolares, fizemos PUC em 1987, nos formamos em 91, já está aqui no perfil da Apacrime o Dr. André. Vai entrar conosco, Aurélio Peluso, grande patrocinador do Aimorés, campeão mineiro invicto no futebol verdade. Salve, Andrei, que alegria! Salve, Marlos. Tudo bem, meu amigo? Estava aqui, muito bem, estava aqui conversando com o Aurélio Peluso. O Aurélio Peluso, atualmente, ele trabalha como patrocinador do time de futebol do Aimorés, que foi campeão mineiro invicto. E... Você sabe que o Aurélio era um grande goleiro, viu? E ele, quando viu a nossa divulgação, me disse que além de muito teu amigo, que vocês se formaram juntos. Isso mesmo, o Aurélio é ótimo. Adoro o Aurélio, um cara muito bacana. Que legal, que legal. E quem te mandou um abraço também quando recebeu o nosso convite e foi o Luiz Carlos Antônio, presidente da subseção de Prudentópolis. Disse que é um grande amigo, um grande admirador de todo o trabalho que você fez na OAB. E eu queria aproveitar esse gancho, Andrei, e te agradecer por você ter aceito o meu convite para estar conosco nessa live. E eu gostaria, de largada, de dizer a todos vocês que, enquanto o Andrei esteve à frente da questão da OAB, no que diz respeito às prerrogativas, e o Andrei era, então, um advogado contratado para atuar nesses feitos pela OAB, a minha experiência foi sempre muito positiva quando tive as minhas prerrogativas violadas de qualquer forma, quando precisei de qualquer auxílio, a qualquer hora do dia ou da noite, o Andrei sempre foi de uma presteza enorme e hoje na advocacia privada, trilhando uma carreira de sucesso. Então, com essa introdução, Andrei, te agradecer e pedir para, nesses minutos iniciais, você dizer para os nossos participantes, para os nossos ouvintes, contar um pouco da tua trajetória. Quem é o Andrei? Qual é a tua trajetória? Como que as coisas estão? O que você faz hoje? Para que as pessoas possam te conhecer antes da gente entrar no tema da nossa live, que são as prerrogativas profissionais. Seja bem-vindo. Obrigado, meu amigo. Desde já quero te agradecer pelo convite. Você não sabe a imensa honra que é estar aqui conversando com você. Dentre as coisas que a OAB me trouxeram na vida, que a defesa das prerrogativas me trouxeram, que a advocacia me trouxe, uma das coisas boas é a tua amizade. Então, eu te agradeço muitíssimo pelo convite e por esse bate-papo. Então, meu amigo, obrigado. Me formei na PUC, em 2002, na turma do nosso querido Aurélio. Advoguei uns 3, 4 anos na advocacia criminal e fui convidado para trabalhar na OAB. Passei pela OAB, fiquei 13 anos trabalhando lá. Comecei... 13 anos? 13 anos. 13 anos, você veja, uma vida. 13. Uma vida. Comecei como advogado instrutor de processos disciplinares e terminei como procurador-geral da OAB. Acho que eu fiquei uns 9 anos como procurador-geral. E há 3 anos atrás vi que eu tinha que dar um próximo passo. A OAB me ensinou tudo que eu sei, as experiências maravilhosas que a OAB me deu me fizeram advogado, mas eu vi que eu tinha que dar esse passo além. E esse passo passava por deixar a OAB e advogar. E advogar na área que eu sempre gostei, que na OAB eu atuava muito, que era na esfera criminal. Então, na OAB, o meu maior prazer, o que eu mais me dedicava, era a defesa dos nossos colegas. Isso fazendo habeas corpus, fazendo a defesa efetiva em processos criminais, em que os advogados eram, em razão da profissão, era imputado a eles a prática de crime. Então foi uma experiência muito legal
e que eu agradeço muito e que me alavancou para a advocacia privada. Que legal, 13 anos é uma vida, né? É 13 uma anos de vida, já te falei várias dedicação. vezes, e você foi meu chefe, né? Quando você era presidente da subseção, eu era advogado instrutor e tive a honra de ter você como presidente. Falamos sobre isso sábado ainda, né, Andrei, quando estivemos juntos, e o Andrei me lembrou dessa história. Na época eu era presidente da subseção de Curitiba, nós tínhamos os processos disciplinares sobre a nossa coordenação, e o Andrei era advogado, instrutor, e a gente lá se conheceu, muito, muito legal, muito bom. E Andrei, entrando no nosso assunto de prerrogativas profissionais, e eu quero cumprimentar, estão conosco aqui o professor Alex Santiago, professor titular da Universidade de Direito Penal da Universidade Federal do Ceará. A Carla está te mandando um abraço, o Vitor Esprada está te mandando um abraço, o Calil, dois gigantes, o Eduardo Kenezibeck te mandando um abraço, enfim, os amigos nossos todos aí nos prestigiando. E entrando na questão das prerrogativas profissionais, as prerrogativas profissionais são aquelas descritas no artigo 7º da Lei 8.906, em tese isso. É isso? Isso mesmo. Podemos começar por aí? Podemos. Mas, quando você me fez o convite, eu não titubeei em aceitar e propor esse tema. Hoje eu estou como presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB Paraná e também eu sou presidente da Associação Paranaense de Advogados Criminalistas. E eu tenho um dever, que é de fomentar o estudo, a discussão, bate-papos relacionados a prerrogativas. E isso vem da nossa experiência de saber que os advogados não conhecem prerrogativas. Os juízes não conhecem prerrogativas, os delegados não conhecem, os promotores não conhecem. Então, é a nossa obrigação tentar, de alguma forma, fomentar que, principalmente, os advogados conheçam quais são as prerrogativas. E o primeiro passo é interessante, mas quando eu vou falar em alguma subseção da OAB, em algum lugar, eu faço uma enquete. Eu pergunto, quem aqui conhece o artigo 7º da Lei 8.906? Pouquíssimos levantam. Verdade. Pouquíssimos. E é uma coisa que é muito triste, porque já entrando no nosso tema, principalmente na advocacia criminal, é impossível você advogar na esfera criminal sem você conhecer o artigo 7º. Você vai ser mais um. Verdade. Né? A tua qualificação, quando você sabe as suas prerrogativas, é completamente outra. O debate que você tem com as autoridades públicas muda de nível. Eu costumo brincar que as prerrogativas são libertadoras. Ela liberta a sua advocacia. Ela faz que a tua advocacia mude de nível. Isso Verdade. Também graças a essa discussão com as autoridades públicas. A gente tem muitos casos de como a prerrogativa me libertou na profissão e libertou nossos colegas. Então, eu gosto sempre de usar essa frase que as prerrogativas são libertadoras. Ela liberta o advogado para voos muito altos. Acho que a primeira coisa que a gente tem que dizer, meu amigo, é que prerrogativa não é privilégio. Eu não ganho nada com a Lei 8.906. Você também não ganha nada. Eu não ganho dinheiro com isso, eu não furo a fila para nada, eu não tenho nenhum benefício pessoal com prerrogativas. Nenhum. Então, as prerrogativas elas só têm uma missão, que é que o advogado possa exercer sua profissão de forma tranquila, de forma desimpedida, que ele consiga defender o seu cliente de forma ampla. Não tem mais nenhum outro. A gente não pode dizer que é um benefício que o advogado tem, porque não é. Eu costumo dizer que todas as profissões, a maioria delas, tem prerrogativas. O juiz, o promotor, tem as prerrogativas constitucionais, irredutibilidade de conhecimentos, o jornalista tem o sigilo de fonte, o médico tem prerrogativa. Tem um artigo muito legal
da minha amiga Juliana Colli, da nossa amiga Juliana, que ela faz um paralelo das prerrogativas com as prerrogativas do médico. Isso ela escreveu há muitos anos atrás. E ela fala que da prerrogativa do médico em caso de pandemias, de ser vacinado antes. É o que a gente está vendo hoje. Isso não é um privilégio do médico, é porque o médico precisa da vacina para medicar, né? Para exercer a profissão. E as prerrogativas do advogado é para isso mesmo. É para que a gente consiga exercer nossa profissão, o que a gente quer. A gente não quer mais do que isso. E quando você faz essa enquete divulgando, e o Andrei lembrou bem, ele é o atual presidente da Associação Paranaense dos Advogados Criminalistas, que tem feito, não de hoje, mas de longa data, um trabalho muito forte em defesa das prerrogativas. O Andrei está nos colocando que o conhecimento das prerrogativas é libertador, está nos colocando que muda o nível da advocacia de cada um de nós, advogados, quando nós temos o conhecimento do artigo 7º, e o Andrei nos contou que faz uma enquete quando divulga as prerrogativas e percebe, e eu também constato isso, comungo dessa visão, o conhecimento muito baixo dos próprios advogados em relação às suas prerrogativas. E quando você encontra esse cenário, Andrei, o que você traz primeiramente de novidade? Quais são as principais prerrogativas, quais são os principais direitos dos advogados? Como é que você entra nesse tema para que a pessoa, ao final da tua fala, antes de qualquer coisa, vá buscar a Lei 8.906 e abra lá no artigo 7º em todos os seus incisos? Você sabe, Marcos, que eu já pensei, né? Qual é a prerrogativa mais importante? Quais são as prerrogativas mais importantes? O inciso 1º do artigo 7º fala que é direito do advogado o livre exercício da profissão. As prerrogativas servem para isso. Mas a gente pensa, e mesmo as prerrogativas que a gente acha que não tem uma coisa meio boba, elas não são. Tem a prerrogativa do advogado de assistir uma audiência sentado ou em pé. Você pensa, mas que bobagem, mas não é bobagem. E o advogado fica sentado, fica em pé, onde ele bem quiser. Isso é para que o juiz não coloque rédeas no advogado. Mande o advogado sentar, mande o advogado levantar. O advogado fica onde ele quer. Já aconteceu comigo. Eu fui acompanhar um júri em que eu ainda era procurador da OAB, que o advogado tinha sido morto, uma coisa bem terrível, e eu fui acompanhar o júri. Pela OAB ou porque algum colega pediu a presença da OAB. Eu estava em pé, assistindo o júri. Deu alguma confusão, não sei se eles estavam com medo que o réu fosse tirado do júri, sei lá, alguma coisa assim. E veio um policial e me mandou sentar. Eu falei, meu amigo, eu não vou sentar. Não, vai sentar? Não vou sentar. Você vai lá e fala para o juiz que eu estou de pé e que eu vou ficar aqui de pé até quando eu quiser. Ele foi lá, falou para o juiz falou, eu fiquei de pé, eu já não aguentava, já estava cansado, não aguentava mais ficar em pé, mas de birra eu fiquei lá 1 hora em pé. Mas a gente pensa que é uma coisa, a gente pensa que é uma coisa boba, mas não é. Né? Ela permite que o advogado exerça a profissão. E ficar em pé ou sentado é nosso direito. Né? Tem outras prerrogativas que são fundamentais, né? Que são violadas diuturnamente. Né? Ter acesso ao processo, ter acesso ao cliente preso, isso é todo dia, de alguma forma, violentada. Né? Então, as autoridades insistem em, de alguma forma, não deixar o advogado ter acesso aos autos, ou, de alguma forma, obstar que o advogado tenha acesso ao cliente preso, que são coisas bizarras, que não tem lógica nenhuma, mas que hoje é muito comum que isso aconteça ainda. Né? O Silvio Freire está aqui nos acompanhando, fazendo uma série de comentários, e é interessante perceber, Andrei, que num exemplo muito simples que você deu, de nós podermos assistir os atos de pé, participar dos atos de pé ou sentados, nós percebemos que
Parece bobagem, mas para quem está no foro todo dia sabe que isso faz muita diferença, o mobiliário da sala, não é? Quer dizer, nas sessões do Tribunal de Justiça, aqui do Estado do Paraná, como na maior parte dos estados do país, no nosso TRF da 4ª Região, como nos demais TRFs, no próprio Supremo, no STJ, o órgão especial aqui do Paraná, o advogado tem acesso à tribuna e fala em pé da tribuna, mas não há uma cadeira para o advogado na tribuna ou ao lado da tribuna. E nós que estamos aí militando no foro, é o teu caso, é o meu e tantos que estão nos assistindo, as sessões se alongam ali, quantas vezes, por mais de hora. E não há a possibilidade de você sentar, porque não há a cadeira. E eu, invariavelmente, já um advogado, aspas, velho aqui, eu vou lá no fundo, onde estão as cadeiras, pego, o julgamento vai demorar, pego uma cadeira, trago a cadeira até a tribuna e me sento para surpresa, mas jamais alguém disse não pode. E isso parece uma questão tão pequena, mas é o mobiliário, quer dizer, o fato do Ministério Público sentar ao lado do juiz e o advogado sentar no seu local à mesa, são pequenas questões, mas que demonstram um exercício de poder que viola, evidentemente, a nossa prerrogativa, que, como você bem falou, não são nada mais, nada menos do que direitos do advogado na defesa dos cidadãos, não é nenhum privilégio, nada disso. Então é muito, muito interessante a tua fala. E no teu serviço na OAB, como que funcionava quando você estava lá, Andrei? Como os advogados procuravam a OAB, faziam uma denúncia, como que isso se dava, como é o procedimento hoje? Eu sei que você conhece todo esse procedimento. Qual que é a orientação que nós damos para os advogados quando tem as suas prerrogativas violadas? E você mencionou casos aí, sim, muito relevantes, como de não acesso aos autos, enfim, toda uma série de dificuldades. Claro. Sabe que a estrutura da OAB Paraná, ela é referência no Brasil. Vários encontros nacionais que eu fui, sempre foi muito elogiado a forma da OAB Paraná em observar as prerrogativas e defender as prerrogativas. A gente tem uma estrutura que tem 3 órgãos. Existe a Procuradoria de Prerrogativas, que são advogados contratados apenas para tratar de prerrogativas. Hoje, nessa gestão, a gente tem uma diretoria de prerrogativas, que é o nosso querido Alexandre Salomão, que é o diretor de prerrogativas. Nós temos a Câmara de Prerrogativas, que trata matérias mais... É como se fosse o órgão pensante das prerrogativas. Ela trata de desagravo público, fatos mais complicados, mais complexos. São os conselheiros da seccional que discutem e deliberam sobre esses temas. E nós temos a Comissão de Prerrogativas. A nossa comissão, ela serve para 2 coisas. Nós atendemos o plantão. A OAB Paraná tem um 0800, foi o primeiro 0800 do Brasil, de defesa de prerrogativas, que atende 24 horas, 7 dias por semana. E a comissão atende em horários em que a OAB não está aberta. Então, das 6 da tarde às 9 da manhã é a comissão que atende. Então, casos de urgência, os advogados ligam para o 0800 e, de imediato, o membro da comissão, quero só agradecer a minha comissão também, que são advogados fantásticos, abnegados, que gostam do que fazem. E não é fácil, meu amigo, você está de plantão, liga 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, sábado você está com a tua esposa, você tem que largar tudo e atender. Então, eu agradeço muito eles, todos eles são pessoas fantásticas e que estão ali porque acreditam nas nossas prerrogativas e na nossa causa. Então, se liga para esse 0800 e o advogado, se no horário expediente o advogado da OAB atende, se não, é o membro da comissão. E a gente tenta, de alguma forma, fazer que a prerrogativa seja respeitada. Então, um exemplo, tá? O advogado quer falar com o magistrado, e o magistrado não atende, por algum motivo, fala que não vai atender. O advogado da comissão liga para o cartório, liga para o juiz. Isso eu já fiz, acho que mais de 100 vezes.
Falo, doutor, que eu, Andrei, tem um colega nosso que está aí na porta, ele quer falar com o senhor não quer atender. Ah, mas eu não vou atender, eu tenho mais o que fazer. Eu falei, doutor, mas é rapidinho, só quer direito dele. Não, não, doutor, se o senhor não atender, eu tenho que tomar alguma providência contra o senhor. E sabe que eu já, com o tempo você pega a manha, né? Eu demorava um pouco para retornar para o advogado. Ligava daqui uns 5 minutos, ligava, doutor, doutor Andrei, muito obrigado, conversei com o juiz, conversei com o delegado. Então, acho que é óbvio, né, que a autoridade fala, putz, vou atender. Né? Vou atender porque senão tem uma representação no CNJ, representação na corregedoria, que vai me encher o saco. Então, é melhor atender esse cara e acabar com isso. Mas o importante, meu amigo, é que dava muito certo. Dá muito certo. Essa ligação que a gente faz dá muitos resultados. E a advocacia fica contente porque ela consegue o que quer, que é só advogar. E eu sinto... Você sabe que eu fui, como funcionário da OAB, eu fui um dos que estudou e que instalou esse projeto do 0800. Eu fico muito orgulhoso de como funciona e de como hoje é referência para todo o país. Que coisa boa. E quando o juiz ou a autoridade não recebe o advogado, aí é feita uma representação para as instâncias do CNJ, Corregedoria, etc. Isso é muito utilizado, sim. Andrei? Sim. A gente faz uma certidão para o advogado dizendo que o que aconteceu, que ele certifica tudo o que aconteceu e pede para o colega faça uma representação. Porque isso não pode... o advogado tem que querer. Né? Ele tem que querer bater de frente com a autoridade, porque daqui a pouco a OAB entra e fala, não, mas eu não queria. Então, a única coisa que a gente pede é que isso, olha, doutor, faça um requerimento, narre de forma bem sucinta o que aconteceu, que a gente vai tomar as providências. Então, a gente representa para a corregedoria, se for o caso, a gente representa para o CNJ. Então, a autoridade pública que não respeita as prerrogativas, elas são representadas nos órgãos de correção. E pela experiência que você teve, isso é uma constante, Andrei? Os advogados reclamarem, a gente apresentar? Tem bastante. Eu digo, nós termos no dia a dia, cotidianamente, as prerrogativas violadas de forma sistemática por autoridades? Todo dia. Todo dia a gente recebe. São sempre as mesmas autoridades? Tem. Infelizmente, em delegacia de polícia é o que mais acontece, mas está diminuindo bastante isso. Um juiz, a gente hoje, com esse problema da pandemia, está numa situação muito complicada. A gente está até com um projeto que já está no ar, no site da OAB, para que o advogado faça a sua reclamação. A gente fez uma parceria com o tribunal, com a corregedoria do tribunal, então o advogado faz a reclamação dizendo que não consegue falar com o juiz. A gente manda direto para o tribunal toma as providências, mas é uma coisa bem corriqueira. E o Ministério Público? Sabe, a gente tem menos que o Ministério Público, mas tem bastante coisa, né? Principalmente acesso a... Hoje, com o processo eletrônico, melhorou muito isso, né? Mas ainda tem no Ministério Público os inquéritos que o Ministério Público toca, né? Então, isso aí a gente tem alguma dificuldade. Eles mandam para... E são sistemas diferentes. Acho que ele está para ser unificado, mas é um sistema diferente que prejudica muito o acesso ao advogado. Então, a gente tem essa reclamação, a gente já fez algumas reuniões com o Corredor-Geral, com a Corregedoria do Ministério Público para alinhar isso, mas é uma dificuldade que a gente tem, sim. Porque o sistema interno de controle de processo do Ministério Público não é integrado, né, com o da Justiça, nem com o ProJude, nem com o EPROC, né? É isso mesmo. Aquele problema que a gente tinha antes do processo físico, tá na van, tá na Kombi, acontece um pouco diferente, mas ainda acontece.
Eu estou conversando aqui com o Andrei, nosso presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB Paraná, também o presidente da Associação Paranaense dos Advogados Criminalistas. A Bibiana Fontela está te mandando um grande abraço, Andrei. O Silvio Freire, verdade, o Silvio Freire está dizendo que realmente o advogado deve representar, que do contrário acaba sendo representado pela autoridade pública. E eu quero convidar todos que estão nos acompanhando, a gente está entrando no segundo tempo da nossa live, ainda dá tempo de vocês participarem conosco, mandando perguntas aqui pelos comentários. Eu vou trazendo essas perguntas, debatendo com o Andrei. Quem está curtindo pode mandar um aviãozinho aqui para os amigos, avisando que o Andrei está ao vivo para virem escutar bastante coisa importante sobre prerrogativas e convidar todos vocês para depois compartilharem o vídeo que ficará disponível no IGTV e também no YouTube do canal do escritório Arnes de Oliveira e Andreas. Andrei, casos pitorescos, casos mais graves que você atendeu. Nós temos aí advogados presos em audiência, algemados, o juiz depois muda de ideia, diz que não ia prender, já tinha até algemado. Nós temos juiz indeferindo perguntas da defesa, nós temos o Ministério Público batendo boca com um advogado, nós temos notícia de autoridade pública abrindo a pasta do advogado para pegar documento dentro da pasta para dizer que estava fazendo isso ou fazendo aquilo. Quer dizer, o que não falta é violação de prerrogativas. E dentro das cautelas de nós não identificarmos, o que você pode nos contar de todos esses teus 13 anos de trajetória e dentro da OAB e mais 3 anos agora na advocacia privada? Você sabe, meu amigo, que o que mais me incomoda e que eu tento estudar bastante, escrever um pouco, com relação à criminalização do exercício profissional, criminalização da advocacia, que para mim é o cerne de tudo isso. Tudo isso que você narrou vem da questão de criminalizar o exercício profissional. Então, o advogado ser um estorvo, ser um empecilho para que a justiça seja feita, né? E isso tem consequências terríveis, terríveis. Eu falo que chega até a morte de advogados. Então, os advogados são vistos como alguém que empaca o processo, com alguém que... Isso é insuflado até pela mídia, esses programas de sangue. Isso é muito visível, né? De como tratam o advogado como algo que só atrapalha. Programas de humor, programas que você vê o advogado todo desbeiçado, todo... Então, tudo isso criminaliza o advogado. E eu tenho, não é nem teoria minha, mas uma teoria que eu gosto muito, de que uma questão econômica, neoliberal, de eficiência, do princípio da eficiência, de que o processo tem que ser célere, de que tudo tem que ser rápido, isso gera a criminalização da advocacia e o advogado sendo descartado ao ponto de ser morto, né? Então, se o juiz, se o promotor trata um advogado dessa forma, o réu ou a parte também vai falar, mas esse cara só está me atrapalhando, eu vou tirar ele. Muitas vezes tira a vida do advogado. Então, é algo que me preocupa demais, que não é de hoje, em que o advogado é visto dessa forma e acontece todo tipo de barbaridade, né? Nós temos, o Silvio coloca bem aqui, a palavra estorvo foi na medida, e nesse movimento da pandemia, em que o advogado, bem ou mal, acabou afastado do judiciário, ou seja, você tem acesso online, as sessões estão acontecendo online, as audiências estão acontecendo online, nós temos grandes autoridades públicas
que estão dando o atendimento online para os advogados, e aqui é sistemático. Aquelas autoridades públicas que não atendiam o advogado presencialmente seguem sem atender online, aquelas que atendiam presencialmente seguem atendendo online. Temos casos de desembargadores que fornecem o telefone de casa, temos casos de desembargadores que têm uma agenda, enfim, quem quer atender e fazer valer a própria LOMAN, que é a Lei da Magistratura e o Estatuto da Advocacia, consegue sem dificuldade. Quem não quer, infelizmente, a gente tem que acionar o 0800 que o Andrei nos lembrou. Mas nesse momento da pandemia, o advogado se tornou ainda mais um estorvo, porque ficou muito fácil gerir um processo no sistema sem o advogado, né? Quer dizer, o advogado está afastado presencialmente do foro, está afastado presencialmente do seu cliente, está afastado da outra parte, e isso vai coisificando. Quer dizer, o processo deixa de ser um processo de partes, passa a ser um processo de coisas, de objetos, de números, e nós estamos tratando, no nosso caso criminal, e hoje o nosso tema é violação às prerrogativas criminais, nós estamos tratando de pessoas, e não estamos tratando de objetos, nós estamos tratando de pessoas e não de números. E isso eu penso que num sistema híbrido também nós teremos dificuldade. É mais ou menos por aí que você tem entendido, André? É isso mesmo, amigo. Acho que a nossa grande dificuldade, normalmente na advocacia criminal, é poder voltar aos fóruns, né? É evidente que hoje não dá, que a gente não sabe quando a gente vai poder voltar, mas a gente vai ter que voltar, né? Eu não vejo a advocacia criminal pelo vídeo. Não é a mesma coisa, não é a mesma advocacia. Eu não consigo lutar pelos meus clientes no vídeo, né? Ao vivo tinha nos CDs tinha ao vivo é outro papo, assim, ao vivo é outro papo, né? E essa acho que é a grande dificuldade que a gente vai ter, acho que a grande luta da advocacia criminal é voltar aos fóruns, voltar ao tribunal, poder sustentar olhando para o desembargador. Pode ser que tenha a possibilidade do vídeo, é legal para quem está no interior, quem não pode, é muito bacana, mas isso tem que ser uma alternativa, não uma regra, né? A regra é o advogado poder ir à audiência, poder olhar para o juiz, para o promotor, para o réu, para a testemunha, poder falar para a testemunha, olhando para a testemunha, poder voltar ao tribunal, sustentar. Acho que essa é a grande missão da APACRIME, da OAB, do Conselho Federal da OAB, de toda a advocacia, é poder voltar aos fóruns. Eu não vejo, eu não sou dessas pessoas que falam que o novo está aí, a gente tem que se adaptar. A gente se adapta, mas tem coisas que não podem mudar dessa forma, que vai virar outra coisa, né? Vira uma outra advocacia e pelo menos eu não quero isso. O Vitor Pacheco está aqui concordando com você, o Rafael Madi está mandando um abraço para nós. E isso que você colocou é muito importante, André, eu concordo totalmente com você, e me lembro da primeira audiência virtual que fiz aqui no escritório, ainda foi ano passado na auditoria militar. E comentando com os advogados aqui do escritório, nos reunimos antes para estarmos preparados, nos reunimos depois para avaliar. Você perde totalmente o controle que você pode exercer num plenário, por exemplo, de uma auditoria militar, porque você não enxerga o físico, as expressões faciais. Quando você está perguntando para uma testemunha, você não está vendo o promotor. Quando você está travando o embate com o promotor, você não está vendo os juízes. E isso na advocacia criminal é fundamental, seja numa audiência de instrução no direito penal econômico, seja numa sustentação oral no Supremo, seja numa audiência no júri, numa audiência do juizado especial. Quer dizer, nós temos uma dificuldade enorme sem percebermos toda essa expressão. Quer dizer, nós temos hoje audiências, Andrei, você sabe disso, em que você inquere
faz a inquirição de delatores por videoconferência, a pressão que se exerce sobre um delator presencialmente numa sala de audiência uma, aqui ele sofre por vídeo é outra. E nós temos juízes, e aqui fica um aviso aos advogados de minha parte, quer dizer, nós temos juízes que não aceitam que as testemunhas venham ao escritório do advogado para depor. Então, a gente está passando por um momento, especialmente na Justiça Federal, em que nós somos obrigados a intimar as testemunhas, porque a defesa nos repassa esse papel que não é nosso. Nós somos obrigados a que a testemunha não esteja conosco no momento da audiência. Esses dias tive uma audiência em que a juíza disse, não vou ouvir a testemunha porque ela está no seu escritório. Quer dizer, mas eu tenho a obrigação de intimar a testemunha, mas não posso trazer a testemunha ao meu escritório. Tem que intimar e encontrar um lugar para ela fazer o testemunho dela, né? Claro. Exatamente. Então nós temos grandes dificuldades. Evidentemente, como você bem disse, o sistema das videoconferências, para aqueles que quiserem utilizar, ele representa uma possibilidade. Você não precisa ir ao Supremo e sustenta do seu escritório e assim por diante. Mas nos priva, e fica um alerta, de muitas questões, por exemplo, uma questão de ordem, você levantar no meio de um julgamento, por videoconferência, é praticamente impossível, porque tem lá o secretário, quantas vezes já cortou a voz, o microfone de advogados. Então, questão de ordem que é uma prerrogativa, né? É uma prerrogativa prevista, né? Isso mesmo. Então isso tudo acaba causando aí grande dificuldade para o exercício profissional. E Andrei, deixa eu, nesse gancho, te perguntar o seguinte, esse 0800 que você implementou na OAB, junto com toda a equipe, e que hoje continua, ele recebe também a violação de prerrogativas de advogados de outras áreas? Sim, claro, todas as áreas. Trabalhista, previdenciário, acontece muito. Não sei se você já acompanhou uma audiência trabalhista, aquilo ali é uma coisa surreal, que acontece numa audiência trabalhista. Uma violação de prerrogativa atrás de violação de prerrogativas. Então, tem todas as áreas. A gente vincula muito, né, prerrogativas com a advocacia criminal, mas tem violação em todas as áreas. Você sabe, Marcos, que a gente também não pode só falar mal desse novo sistema, né? Uma coisa boa é que os abusos estão sendo revelados, né? Estão sendo gravados. Sim. Todas as coisas terríveis que os advogados, que as partes sofrem, hoje está sendo colocado na tela, né? Está todo mundo vendo, está sendo gravado. Isso é uma coisa boa. É uma coisa. E as pessoas e as autoridades têm que começar também a saber que qualquer ilegalidade que eles cometerem vai contra eles, né? Esse ponto é importante. O Rafael traz um ponto aqui, Andrei, bem interessante. Ele diz, olha, a videoconferência é muito fácil de controlar os depoimentos por meio do WhatsApp ou outro aplicativo. Dá para colocar a resposta na frente da testemunha ou parte e o juiz nem vai perceber. E o Rafael, que é um advogado especialista aí em questões do consumidor, com muitas e muitas audiências, me diz aqui que percebeu isso diversas vezes. E aqui tem um caso interessante, você veja como a coisa né, em cima do comentário do Rafael. Juizado Especial, nós fizemos uma audiência, pasme, por WhatsApp. A vara nos intimou e no dia o aplicativo onde aconteceria a audiência era o WhatsApp. E eu deixei a coisa acontecer para ver onde é que ia chegar. Criou-se um grupo de WhatsApp em que estavam lá os advogados, as partes, então estava o Ministério Público, tínhamos lá 2 denunciados, cada um com seu advogado, o juiz, o auxiliar do juiz, num grupo.
não tinha nem, não era nem o vídeo, era um grupo por escrito, quer dizer, a audiência. E eu disse, olha, depois disso tudo, o Rafael está aqui, eu sabia que ele ia dizer que já tinha acontecido, ó. Tem ocorrido muitas audiências por WhatsApp, é horrível. E eu numa audiência criminal, eu aí, quando a coisa realmente eu vi que era sério, confesso que eu achei que era piada. Quando eu vi que a coisa era séria, eu fiz um pedido ao juiz, falei, olha, não tem a menor condição desse ato acontecer, e fiz lá as argumentações todas, e, para minha surpresa, lavrou-se uma ata no WhatsApp, e essa ata foi juntada ao processo, e consta lá a minha manifestação do Ministério Público e a ata, e eu fiquei pensando, que tempos são esses, né? A Carla está aqui dizendo também que também fez, a Carla, que é a nossa convidada para uma live próxima, também fiz por WhatsApp, foi exatamente assim, e foi bem curioso. Você tem ouvido essas histórias, Andrei? Sim, a Carla trabalha comigo. Pois é, eu sei. Foi aqui no escritório que ela fez essa audiência. Mas é uma aberração, né? É uma coisa terrível. Eu acho que era uma audiência no cível, acho que era no juizado cível, mas algo impensável, né? Impensável. E esse momento é um momento em que aí nós voltamos para o início da live, fazendo aqui o nosso encaminhamento para o final, Andrei, em que o Andrei começou nos dizendo, e me marcou muito essa frase, que as prerrogativas são libertadoras. Quer dizer, o conhecimento das prerrogativas são libertadoras. O conhecimento é libertador, o conhecimento das prerrogativas é libertador. Isso me chamou a atenção, e aí a dica do Andrei Salmazo Poubel, é assim que pronuncia, Andrei? Poubel? Isso, Poubel. Andrei Salmazo Poubel é justamente de termos o conhecimento do artigo 7º da Lei 8.906. Não é isso, Andrei? Isso mesmo, amigo. É fundamental. Que legal. Eu fiquei muito feliz de te receber, Andrei. Quero agradecer aí todos que estiveram conosco. Quero parabenizar de público o Andrei por todo o serviço que ele prestou à OAB e que hoje continua prestando como presidente da Comissão de Prerrogativas, como presidente da APACRIM, da APACRIM. Só quem passa por esses cargos sabe como é se entregar de corpo e alma, não ter final de semana, não ter noite, não ter feriado. Devemos dizer também que nem sempre o advogado que nos pede ajuda tem razão, né, Andrei? Imagino que você deve ter passado alguns casos em que nossos colegas não tinham razão. Por não saberem as prerrogativas, né? Por desconhecer as prerrogativas. Isso mesmo. Meu amigo. Então, te agradecer demais, dizer para o Marcel Grácia, que só conseguiu entrar agora, que ela está disponível a partir do próximo minuto no IGTV, Marcel. Grande, Marcel. E também no canal do YouTube do Arnes de Oliveira e Andreasa. Abraço, Marcelo Boldori, de União da Vitória, Porto União, e grande abraço e muito obrigado a você, Andrei. Meu amigo, eu que te agradeço imensamente pelo convite. É sempre um prazer conversar com você, é uma honra conversar com você e ter sua amizade. Eu estou à disposição para o que você quiser. Sempre que você precisar de mim, eu estou à tua disposição. Muito obrigado. Grande abraço a vocês e a todos. Um abraço. Até quarta que vem, 17 horas. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.